continuar com SU3 então. Então, o tal do SU3 foi definido, né, na aula passada, né? SU3 consiste numa interpretação super direta, né? Matrizes 3x3 com entradas complexas, satisfazendo a condição de serem unitários, né? E com determinante igual a 1. Né? Esse aqui é o S do SU3. Certo? Essas são matrizes unitárias de determinante igual a 1. Então a gente começou a explorar um pouco, né, a estrutura desse conjunto. Né? A primeira coisa que a gente reparou é que essas matrizes, elas formavam um grupo. Né? A gente tem a definição de grupo, né? Conjunto fechado, onde tem um elemento que faz o papel de identidade, todo elemento tem algum elemento que faz o papel de inversa associado com ele, e tem associatividade. Então, as matrizes 3x3, satisfazendo essas propriedades, formam um grupo. Né? Isso é um grupo. Certo? Quantas dessas matrizes existem? Né? Em princípio, infinitas. Né? E você pode pegar as entradas complexas e sair variando, contanto que você mantenha essa propriedade, né? Essas propriedades definidoras satisfeitas, né? Você vai chegar a mais e mais e mais matrizes que estão por ali. Né? Mas você pode arrumar um jeito de contar essas matrizes, ou pelo menos de indexar essas matrizes, estabelecendo uma parametrização para elas. Né? Ou dizendo, eu vou estabelecer um conjunto de parâmetros em termos dos quais eu caracterizo cada uma das matrizes desse grupo. Né? Então a gente observou que é um conjunto, esse grupo, né, ele é contínuo, né, e ele é caracterizado por 8 parâmetros, né, independentes. Né, de modo que a gente pôde dizer que um elemento genérico do SU3 é caracterizado por um certo conjunto de parâmetros θ, esse A, variando de 1 até 8. A gente vê essa contagem do número de parâmetros independentes, né? A gente verificou que são 8 parâmetros independentes que caracterizam o SU3. Né? Aí a gente parou para observar que qualquer uma dessas matrizes, ela podia ser escrita, né, sempre nessa forma, com exponencial de x, né, onde esse x, né, tinha que ser hermitiano e de traço nulo. X é uma matriz 3x3 também, complexa, né, hermitiana de traço nulo. Né? Observando assim que se o R é caracterizado por 8 parâmetros, então a matriz mais geral X, né, hermitiana de traço nulo, também tem que ser caracterizada por 8 parâmetros. Né? Porque o número de parâmetros que caracteriza o X é o número de parâmetros que caracteriza o R. Né? Por essa fórmula aí. Então a gente foi capaz de contar o número de componentes independentes numa matriz hermitiana de traço nulo. Eu pensei que era um vento, cara. Não, era um cara. O cara subiu na cabelinha. Né? O número de parâmetros independentes que caracterizam uma matriz hermitiana de traço nulo é 8, se a gente, uma conta que a gente fez na aula passada. Né?
E agora a gente acho que terminou a aula passada com uma observação legal. Né? Se você tiver R1 e R2 pertencentes ao SU3, R1 mais R2 não necessariamente pertence ao SU3. Né? Agora, se você tiver X1 e X2, né, desse tipo, hermitianos de traço nulo, né, então X1 mais X2 também vai ser hermitiano de traço nulo. Certo? Uma combinação linear qualquer. Combinação linear qualquer. Combinação linear qualquer, de verdade, de fato. Né? Isso significa que você tem o potencial de transformar o conjunto das matrizes hermitianas de traço nulo num espaço vetorial. Certo? Então isso aqui vira um espaço vetorial. Bom, a estrutura do grupo é uma estrutura onde você tem um produto, uma lei de composição das matrizes, né, que não é comutativo e, portanto, um grupo, a menos que seja um grupo abeliano, ele não pode ser um espaço vetorial. Tá certo? Mas esse conjunto dessas matrizes hermitianas de traço nulo, em termos das quais a gente pode escrever a matriz de SU3 mais geral possível, pode ser dado uma estrutura de espaço vetorial para ele. Né? Então, nessa aula, a gente vai extrair mais informação sobre essa história, essa questão aí da estrutura de espaço vetorial. Né? Então, eu ainda não vou batizar esse espaço vetorial, não vou dar um nome ainda para ele, ao contrário do que eu fiz aqui nessas notas, mas as notas estão equivocadas, né, claramente. Nós vamos explorar essa estrutura do espaço vetorial. Então, para isso, vamos escrever a matriz hermitiana de traço nulo mais geral possível. Tá certo? Que a gente puder imaginar. Né? Olha só, essa matriz, ela vai ser uma coisa assim, alfa, gama mais delta, epsilon mais delta, gama menos delta, delta, si mais eta, epsilon menos delta, si menos eta, menos alfa, menos beta. Certo? Então ele é hermitiano, tá vendo? Todos esses elementos aqui são os conjugados complexos desse cara que estão aqui. Né? E o traço é nulo, alfa mais beta mais menos alfa menos beta dá zero. Né? Essa é a matriz mais geral hermitiana de traço nulo que eu posso imaginar. Certo? Essa matriz aqui, eu espero que vocês prontamente reconheçam, né, que a gente pode escrever como combinação linear de 8 matrizes linearmente independentes. Certo? Observa primeiro que nós temos 8 parâmetros. Né? Alfa é 1. Né? Alfa e beta são parâmetros reais. Tá certo? E aqui, como a gente usou parte real e parte imaginária, gama, delta, etc., são todos reais também. Né? Então, alfa e beta, 2. Gama e delta, 4. Epsilon e beta, 6. Si e eta, 8. Certo? Confirmando explicitamente que a gente precisa de 8 parâmetros independentes para descrever, né, uma matriz hermitiana de traço nulo. Né? Agora eu posso pegar essa matriz que está aqui e escrever assim: isso aqui é alfa que multiplica, né, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Mais beta que multiplica 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e menos 1. Certo? Matrizes hermitianas de traço nulo. Certo? Mais gama que multiplica 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais delta, 1 de P, 0, I, 0, 0, menos I, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Mais epsilon, multiplica 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Mais delta, que multiplica 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos I, 0, 0. Mais si, multiplica 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E finalmente mais zero, multiplica 0, 0, 0, 0, 0, I, 0, menos I, 0. Todo mundo aí é hermitiano, certo? De traço puro. Tá? Então a gente conseguiu obter aqui uma base de matriz. Eu preciso ainda mostrar que elas são linearmente independentes, né? Para mostrar que é uma base. Mas isso é quase óbvio. Né? Certo? E se você igualar isso aqui a zero, você deve poder mostrar rapidamente que o único jeito de obter zero aqui é com alfa igual a beta, igual a gama, igual a delta, igual a epsilon, igual a zero. Né? Então esses caras são uma base desse conjunto de matrizes. Tá certo? Essa base nós vamos fazer umas pequenas redefinições dela, visando um benefício aí posterior. Certo? A redefinição que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Né? Eu vou chamar essa primeira matriz aqui de lambda 1, tá certo? Essa segunda, lambda 2, vou encerrar. Lambda 2, vamos fazer a coisa sem preguiça, né? Lambda 1, eu vou chamar o seguinte. Eu vou falar da matriz que está multiplicando o gama, tá certo? 0, vamos chamar de x gama, né? 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Né? O lambda 2, eu vou dizer que é menos x delta. 0, menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. Eu vou trocar o sinal de menos para ficar sempre menos I aqui em cima, como se fosse matriz de Pauli. Né? Certo? Lambda 3, né? Eu vou definir como x alfa menos x beta. Certo? X alfa é a matriz que multiplica alfa e x beta é a matriz que multiplica o beta. Né? Então esse cara aqui vai dar 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. Tá? O lambda 4, eu vou chamar de x epsilon, que é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Certo? Vou definir lambda 5 como sendo menos x beta, vai ser 0, 0, menos I, 0, 0, 0, I, 0, 0. Né? Lambda 6, x 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Lambda 7 vai ser o menos x zeta, que vai ser 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0, 1, 0.
finalmente o lambda 8, né? Eu vou definir dessa maneira estranha, 1 sobre raiz de 3, x alfa mais x beta, que vai ser 1 sobre raiz de 3, 0, 1 sobre raiz de 3, 0, 0, 0, menos 2 sobre raiz de 3. Tá? Então, efetivamente, o que a gente fez aqui foi uma mudança de base. Né? Por exemplo, no lambda 3, eu fiz x alfa menos x beta, e no lambda 8, eu fiz x alfa mais x beta. Tá certo? Tem um fator de 1 sobre raiz de 3 aparecendo ali. Agora, esse fator de 1 sobre raiz de 3 ele vai ter uma utilidade daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, isso continua sendo, né, um conjunto de matrizes hermitianas de traço nulo. Certo? Aquilo ali é uma base do espaço das matrizes hermitianas de traço nulo. Então é claro que se eu fizer uma combinação linear arbitrária desses caras, eu vou continuar tendo uma matriz hermitiana de traço nulo. X alfa menos x beta, x alfa mais x beta sobre raiz de 3. Né? Eu tenho que tomar cuidado para continuar em I. Com certeza. Essa mudança de variáveis tem volta. Basta isso. Né? Como isso aqui tem volta, isso aqui é I também. Sem problema. Né? Então, essa nova base desse espaço vetorial é a chamada base de Gell-Mann. Certo? E essas são as matrizes de Gell-Mann. São os chamados geradores de base 3. A gente vai falar sobre esse termo, gerador, daqui a pouco. Né? Certo? Bom, agora está na hora das coisas que a gente não faz a conta explicitamente porque é um saco. Né? Mas vocês estão convidados a fazer as contas, né? Aqueles de vocês se sentirem profundamente incomodados, né? Com o resultado, pode chegar em casa e fazer as contas. Mas você vê o seguinte, se você pegar qualquer uma dessas matrizes, lambda sobre 2, e comutar isso, lambda v sobre 2, o resultado vai ser I lambda sobre 2. Onde? Aqui é claro, né? Só relembrando a convenção da aula passada, C e C estão repetidos, então estão sendo somados. Tá certo? Então, esses FABCs são números. 2, 0, raiz de 2, 3, não sei o quê. São números reais. Tá certo? FABC são reais. E esse FABC, né, é um conjunto de coeficientes totalmente antissimétrico. Quem quiser saber quem são os FABCs, é só ir fazendo a conta, tá certo? Você pega, por exemplo, lambda 1 com lambda 2, você vai descobrir todos os F1, 2C, tá certo? Se você fizer o lambda 1 com lambda 3, você vai descobrir todos os F1, 3C, e assim por diante, tá certo? Se você sabe os F1, 2C, você sabe os F2, 1C. Certo? Você sabe os FC12, né? Porque eles são completamente antissimétricos. Isso é uma informação que eu estou dando aqui. Então ninguém precisa acreditar. Você pode fazer a conta inteira e depois pegar o resultado que você obteve, botar numa tabela e verificar isso. Eles são completamente antissimétricos. Tá? Só para vocês não reclamarem, deixa eu escrever quem são esses Fs. Certo? Os Fs independentes aqui, né? princípio são 502, né?
Não tem mais conta não. É 8.018. O problema é saber quais são os independentes, né? Números reais. O F458 igual ao F678 igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Esses são os diferentes de zero. Todos os outros são zero. Tá? Eu acho que são 56 independentes. Não vou parar para checar sua conta agora não. Sou muito ruim com essas coisas de análise combinatória. Enfim. A coisa mais interessante aí é o seguinte, né? Nesse momento não é tanto que números são esses, mas é mais a estrutura que vai aparecendo aí, né? Eu tenho um espaço vetorial onde esses lambdas, né, lambda 1 e lambda 8, são os geradores, os geradores não, são a base, né, desse espaço vetorial. Pelo menos são uma base, né, do espaço vetorial. Você pode fazer mudança de base, não tem problema. Né? De fato foi o que a gente fez. A gente começou com uma base, fez uma mudancinha para chegar nesses caras. Né? Então eles são uma base do espaço vetorial. Mas além dessa operação de soma no espaço vetorial, a gente acaba de descobrir uma outra operação, né, pela qual esse conjunto, esse espaço vetorial, ou seja, o conjunto das matrizes hermitianas de traço nulo, também é fechado. Essa operação é o comutador. Certo? Se você pegar quaisquer dois elementos da base e comutar, você obtém uma combinação linear de vetores da base. Você obtém um cara de dentro do espaço. Esse cara, IFABC lambda C sobre 2, é hermitiano de traço nulo. Certo? Bom, na matemática, isso Grupo das matrizes X? não falo de matrizes X, eu não falei nada de grupo das matrizes X. Falei de Conjunto, conjunto. fechamento. O fechamento foi junto. Conjunto. Tem fechamento pela adição, tá certo? Pela combinação linear, e tem o fechamento pelo comutador. Tá certo? Quer dizer, o comutador de quaisquer duas matrizes hermitianas de traço nulo vai dar uma matriz hermitiana de traço nulo. Tá certo? Não. Isso é uma álgebra de Lie. O que é o Anel? Some produto, mas produto não sei aqui tanto vezes. Definição de álgebra de Lie. Então, uma álgebra de Lie, né, é um espaço vetorial. Então tem que ter a operação de soma definida nesse espaço. Com outra lei de composição. E no nosso caso aqui é o comutador, né? Mas sempre é? Não. Sempre é ali. Sempre é comutador. Não. Tem que ter uma lei de composição que seja, que satisfaça. Antissimetria. Linearidade. Desculpa. Distributividade. Isso tem que ser nos dois termos, né?
questão de memória, e aí a memória me falha. Tem que ser associativo? Não. Já fala. Não é associativo. Tá, eu vou colocar uma que eu tenho certeza e se não tiver certo, na aula que vem eu corrijo, vai acrescento. Mais uma, tá? A que eu tenho certeza é essa daqui. Tá? Identidade e a cósmica. Né? Então, É tipo de computador. não entendi. É tipo de computador. Essa identidade. Sim, o computador satisfaz isso trivialmente. Né? Mas veja que a definição de álgebra de Lie é mais geral. Ela não está falando necessariamente que a tua lei de composição é o comutador. Se for o comutador, essas propriedades aí estão para lá de satisfeitas. Mas pode não ser o comutador, pode ser uma outra coisa que você invente, só que ela tem que satisfazer essas propriedades que estão aí. Certo? Então, o que a gente acaba de notar é o seguinte, é que o espaço vetorial das matrizes hermitianas de traço nulo é uma álgebra de Lie. Tá certo? É essa que é a questão. Talvez esteja faltando uma propriedade, né, para definir de uma maneira geral a álgebra de Lie. Estou na dúvida aqui. Eu vou colocar aqui subjúdice na propriedade que eu não lembro. Eu acho que é essa aqui. Aí vice-versa para o outro lado. Né? Mas, eu peguei talvez também escalar. Quê? Se der um escalar ali, sai. Sim, mas não, eu acho que isso você não precisa mencionar para uma álgebra de Lie. Cada um é o mesmo conjunto, né? A propriedade de grupo e os elementos de grupo. Só respeitando a regra do elemento de grupo, ver o que implica. Não, aqui olha só, a gente não está falando em grupo aqui. Tá certo? A gente está falando de uma estrutura diferente da estrutura do grupo, que é a estrutura da álgebra de Lie. Tudo que você conseguir inventar sobre o espaço vetorial, com essa outra lei de composição satisfazendo essas propriedades, tá certo? É uma álgebra de Lie. É independente disso vir do grupo ou não vir. Mas agora a gente faz a junção dos dois conceitos. Né? Quando a gente começou a estudar o SO3, a gente foi levado a estudar as matrizes hermitianas de traço nulo. Por quê? Porque a gente viu que todos os elementos do SO3 são escritos como exponencial de uma matriz hermitiana de traço nulo. Né? E agora nós estamos analisando as propriedades do espaço vetorial das matrizes hermitianas de traço nulo. A gente chegou à conclusão que o espaço vetorial das matrizes hermitianas de traço nulo é uma álgebra de Lie. Certo? Fala. Se o Euclides é a última não, ele coloca que x com x tem que dar zero. Já 4 tem que dar zero. Ele coloca a última não. Não, por ser antissimétrico, isso já é satisfeito. Tá, então beleza, mas ele não coloca a última. Tá, vamos checar, fica subjúdice. Fala, Essa questão do salto que ele falou, você tem que especificar o corpo da tua espaço vetorial. Porque se for Z2, A e B não é igual ao menos B, é assim zero. Não entendi. A primeira propriedade ali, ela é a combinação de corpos complexos ou reais. Sim. Se, por exemplo, o seu corpo fosse Z2, A por B teria que ser zero. Daí você tem não é computador. É uma outra. Por que a com B teria que ser zero? E o pouco exemplo só tem 0 e 1. E aí um tem que ser. Não é isso? Não? Eu lembro que tinha essas. Quando você mexia uma curva, tem essas questões aí. Não, mas espera aí.
Z2 é um corpo? É um corpo ridículo. Vamos começar por aí. Z2 é um corpo? Só tem zero. Não, certamente eu nunca ouvi falar de uma álgebra sobre Z2. Mas tudo bem, normal. Né? Aqui nós estamos implicitamente, né, entendendo que a nossa álgebra de Lie é sobre o corpo dos reais. Tá certo? Não os corpos reais. Não, isso aqui é um espaço vetorial real. O X. Né? Quer dizer, olha, as combinações lineares que a gente tem são todas com números reais. Alfa, beta, gama, todos aqueles caras são todos reais. Tá certo? Tanto que tem umas roubadas assim, quando você vai procurar a representação do grupo de Lorentz, né? Só que você complexifica os parâmetros. Aí você consegue decompor o grupo de Lorentz um produto de 2SU2, né? Mas só que seus parâmetros são complexificados. Então, a bem da verdade, você não está falando da mesma álgebra de Lie. Certo? Bom, a última propriedade, por enquanto, é sobre o juiz. Fora a Wikipédia da Federal de Goiás, ali, das notas de álgebra, eu não achei não. Tá, é que eu me lembro de um livro onde eu acho que talvez isso aí tivesse. Vou colocar ela assim, entre aspas, né? Depois na aula que vem a gente confira. Né? O que importa aqui é o seguinte, né? O que importa aqui é o seguinte, essa estrutura que nós descobrimos, esse espaço vetorial com as matrizes hermitianas de traço nulo, é uma álgebra de Lie. Tá? Como assim aquela propriedade? De qualquer forma, o computador satisfaz aquela propriedade. Pronto. Né? Então, se a álgebra de Lie não incluir essas propriedades, a nossa álgebra de Lie inclui. Tá certo? Então, o interessante da álgebra de Lie, né, é exatamente o seguinte, né? Teorema sem prova. Tá? A álgebra de Lie, os comutadores entre os elementos base, né, do espaço vetorial determinam a lei de composição do grupo. Certo? Quer dizer, o que eu estou dizendo essa relação está aqui, tá certo? É o suficiente para que você conheça de maneira inequívoca a lei de composição do grupo. Tá certo? Ou seja, ela determina o grupo. Não? O que você estava estudando aqui? SU3. Né? Então, essa lei de composição do espaço vetorial, dada pelo computador, determina a lei de composição do grupo. Essa é a história. Ou seja, vamos lá, teorema sem prova. Não. O teorema sem prova é um teorema que o expositor não está apresentando a prova. Mas a prova existe. Né? Boa sorte para os que quiserem buscar, não tem problema. Teorema sem prova. Se você tiver R1, Mostra que todos os geradores tenta simetriza, né? Eu falo que eu não mesmo antes, né? tá? Olha só, isso aqui é exponencial de ix, certo? Isso aqui é uma combinação linear de todos os vetores base. Né? Então, esses caras são hermitianos de traço nulo, essa combinação linear também é hermitiana de traço nulo. Tá certo? Então, isso aqui é hermitiano de traço nulo, então esse cara é um cara de SU3. Tá? Claro, esse cara é de 3 por 3, também tem essa. Tá? Se você tiver um R1 assim, um R2 de alfa, Isso também teria conexão de identidade, né? sim, alfa lambda sobre 2, tem dois elementos distintos do SU3. Né? Então, se você multiplicar R1 por R2, você vai obter um R3, né?
onde os parâmetros que caracterizam o R3 são certas funções, né, de beta e de alfa. Certo? Agora, isso daqui é absolutamente trivial, né? A gente só sabe que S de 3 é um grupo, então é claro que vai dar um negócio assim, né? A parte não trivial do teorema, né, é você observar o seguinte, onde φ de beta alfa é completamente determinado como função, né? Melhor dizer, são, né? Completamente determinados pelas relações de comutação. Ou, né, uma maneira usual de dizer, pela álgebra de Lie. Certo? Então, o teorema sem prova, né? Tem um longo caminho para provar esse teorema. Ele tem prova razoavelmente até simples, nesse lugar. Então, você precisa dos instrumentos corretos. Né? Você fez um método, né? Isso. Fala um negócio. Essa aula Eu do achei que hoje você acabou de falar. do de Y expande. Ah? Uma combinação linear de X, a outra de Y, é a relação do produto inicial. Tá. Se você fizer isso, você vai obter essa coisa ordem a ordem. Né? Ordem a ordem você vai ver que a tua lei de composição é determinada. Só que o problema é mostrar em todas as ordens. Não, indução não dá certo. Até a segunda ordem você vai muito bem, na terceira ordem você começa a ficar louco. Então não é por aí que você mostra. Entende? Você mostra isso falando sobre outras coisas, sobre fluxos, variedades, sobre essas coisas. Entende? Aí é bem mais econômico. Hã? Não te interessa. É verdade. Era curioso. Cara, depois que eu vi a sua grade de disciplinas, não te explico mais nada fora desse espaço aqui. Nada. Não me pergunta mais nada que não seja relacionado com esse curso. Isso é o único tipo de resposta que vai ter de mim. Mas interação fundamental na lei de público, então qualquer coisa trabalha. Não, senhor. Bom, infelizmente eu apaguei as matrizes, né, mas vocês, quem anotou, está com as matrizes escritas aí no caderno, então vocês também podem fazer mais uma conta chata. Fala com isso. Esse 2 que você colocou, esse sobre 2, ele é convencional ou ele só vem para refletir alguma coisa mais direta da álgebra? Não, ele é convencional, porque se você não botasse o 2, né, se você multiplica esses caras aqui por 2, né, você vai terminar com 2 aqui na frente. 2i FABC. Você poderia chamar os FABC de 2i FABC e pronto, não tinha problema. Aí você tinha uma álgebra entre as matrizes de Gell-Mann elas mesmas. Né? Mas mesmo as matrizes de Pauli, né, se você pegar a álgebra das matrizes de Pauli, ela dá um 2i epsilon ABC sigma C. Tá certo? Então, para você obter o epsilon ABC puro, você tem que dividir elas por 2. Certo? Isso é só porque é convenção você dizer que as constantes de estrutura são essas aqui, e não 2 epsilon, por exemplo, e não 2f. Então é só conveniência. Só conveniência. Né? O essencial aqui, né, a gente vai mudar essas normalizações bastante ainda, né? Mas o essencial aqui é que, se você computar isso com isso, você vai ter uma combinação linear desses caras. Isso é essencial. Rodrigo, esses coeficientes que você botou ali são todos independentes? São todos os que são diferentes de zero. É independente. Você pode ter outros independentes que são zero. Um cara que não teria razão nenhuma para ser zero, mas é zero, por exemplo. Entende? Por exemplo,
Eu estou falando dos caras que são diferentes de zero, só isso. Então Quem não estiver ali, ou é zero por causa da antissimetria, tipo F1, 1, 2, por exemplo, esse cara tem que ser zero. Né? Ou é zero porque o cálculo diz que é zero. Tá certo? Então, outra propriedade interessante é que o traço de lambda A, lambda B é 2 vezes delta B. Tá? Quem estiver anotando aí pode conferir, né, seu lambda A ou lambda B favorito. Né? E, por exemplo, o lambda 3, deixa eu lembrar aqui só do lambda 3, porque o lambda 3 é importante aqui nesse assunto. O lambda 8. Né? Lambda 8 eu tinha definido assim, ó, né? 1 sobre raiz de 3, x alfa mais x beta, né? E ele dava uma coisa assim, 1 sobre raiz de 3, 0, 0, 0, 1 sobre raiz de 3, 0, 0, 0, menos 2 sobre raiz de 3, né? Se você colocar aqui no traço de lambda 8 e lambda 8, né? Isso vai dar 2. Então, ele só fica igual aos outros traços por causa do fator 1 sobre raiz de 3. Que a gente colocou aqui. É por isso que o fator 1 sobre raiz de 3 entra. Tá certo? Esse traço, ele vai fazer o papel de produto escalar dentro do espaço, dentro da álgebra de Lie. Tá certo? E é por isso que você bota 1 sobre raiz de 3, para que você tenha uma uniformidade dos traços dos elementos da base. Tá certo? Se tivesse normalizando, depois a gente vai desnormalizar, não tem problema. Então tá, tá tudo ótimo, tudo bom, etc e tal. Então a gente aprendeu, né? Se a gente está vendo ali sem prova, né? Que a partir de agora isso aí tem que entrar no sangue, tá certo? Que a álgebra de Lie, né, a especificação da álgebra de Lie, no caso de um grupo de Lie conexo com a identidade, como é o nosso caso aqui, né, a especificação da álgebra de Lie, ela é equivalente à especificação da lei de multiplicação do grupo. Tá certo? Então ela é uma assinatura do grupo. Né? Tipo, se a álgebra de Lie mudar, né, tá certo? Quando eu digo mudar aí, é claro que você pode conseguir outra base, não pode? Lá dentro do espaço vetorial. Né? Você pode conseguir outra base dentro do espaço vetorial. Agora, você deve se certificar de que essa nova base, né, ou esse conjunto de matrizes, não seja equivalente por uma transformação, né, por uma transformação linear ao conjunto de matrizes anterior. Né? Se ela for equivalente, você está falando da mesma álgebra de Lie. Por exemplo, você poderia falar da álgebra de Lie dessas matrizes, por exemplo, com lambda 8 definido por x alfa mais x beta sobre raiz de 3, ou ter usado x alfa, x beta, x gama, etc. Você está falando da mesma álgebra de Lie. A diferença entre uma e a outra é que você fez uma transformação, né, no caso uma transformação ortogonal, né, e levou uma base na outra base. Então, a álgebra de Lie pode ter variações nesses coeficientes, nesses f e abc, devido a esse tipo de transformações. Mas, descontando essas transformações, tá certo? Descontando essas transformações, a álgebra de Lie é a assinatura de um grupo. Então, só para de repente pegar um problema arbitrário, descobrir os geradores, montar os computadores e procurar uma botânica de Isso. Parênteses aqui, que é uma interessante sua observação. Né? Tem um método de solução de equações diferenciais, né, que é o chamado método de Lie. Por acaso é o método de Lie. Né? O método de Lie é o seguinte: ele tem um algoritmo que ele pega a sua equação diferencial e ele determina o maior grupo de simetria da sua equação diferencial. Ou seja, o maior conjunto de transformações que mantém a sua equação diferencial em tese invariante. Com
a transformação adequada, você é capaz de levar a equação de uma forma absolutamente trivial, às vezes, e resolver a equação. É isso que você faz, com o chamado método de simetria de Lie. Né? Eu tenho um amigo envolvido nisso pessoalmente, que é o Edgar, que trabalha para a Maple. Edgar Do. Né? Trabalha para a Maple e ele é o cara que está por trás da parte de equações diferenciais da Maple. Né? E o primeiro movimento dele, que tornou esse setor da equação diferencial da Maple totalmente diferente do matemático, totalmente melhor do que o da matemática, foi justamente a implementação do método de simetrias de computação simbólica, né? Simetrias de Lie. Mas não era disso que eu queria falar, vamos lá. É que uma coisa vai puxando a outra, é uma meta. No método de simetrias de Lie, o que sai do algoritmo do Lie são exatamente os geradores. São exatamente esses lambdas, vamos dizer assim, e aí você é capaz de fazer os comutadores, nesse caso, obter a álgebra. Aí com a álgebra é que você identifica o grupo. Entende? Quer dizer, no método de Lie, para identificar o grupo de simetria, aonde você chega de fato é na álgebra. Né? Esse é um ponto interessante. Quer dizer, isso ressalta o papel da álgebra de Lie de ser uma espécie de impressão digital, né, do grupo. Tá certo? Então, se a álgebra de Lie é uma impressão digital do grupo, né, agora a gente pode se mover para a próxima etapa do nosso estudo do SU3. Né? Vamos tentar motivar essa próxima etapa aí legal. Né? Nós estamos falando do SU3 em termos de matrizes 3x3. Tá certo? De entradas complexas. Então, a história é assim. Para as matrizes 3x3 de entradas complexas, tem uma certa tabela de multiplicação. Essa tabela de multiplicação é completamente definida por esses φs aqui. Né? Esses φs, por sua vez, são completamente definidos pelos comutadores, né? Pela álgebra de Lie, né, do grupo. Será que só existem matrizes 3x3 capazes de fazer exatamente aquilo? Ou será que só existe um conjunto de matrizes 3x3 capazes de fazer exatamente aquilo que está ali? A resposta é não. Existe mais de um. Certo? Na verdade, existem infinitos. Né? Mas vamos dar um exemplo absolutamente trivial disso. Né? Absolutamente simples. Né? Vamos pegar aquela relação de comutação que está ali, né? E vamos calcular o conjugado complexo. Né? Conjugado complexo. Então, simplesmente, ficar claro se você distribuir para dentro. Né? E isso, então, vai dar menos I, FABC, lambda C estrela sobre 2. Certo? Daí, né? Então, se eu pegar e definir agora o lambda A tilde, que é menos lambda A estrela, tá certo? Pura e simplesmente. Então, eu acabei de obter a seguinte história aqui, ó, lambda A tilde sobre 2, lambda B tilde sobre 2, é igual a I e não menos I, FABC, lambda C tilde sobre 2. Então, se eu botar um sinal de menos e calcular o complexo conjugado dessas matrizes, eu tenho outro conjunto de matrizes que satisfaz a mesma álgebra de Lie. Certo? Lambda tilde. É possível mostrar, tá certo, que não existe, tá? Não existe transformação de singularidade
que lambda A seja igual a S, lambda A tilde, S menos 1. Ou seja, essas matrizes, né, não são equivalentes no sentido em que você costuma dizer que dois conjuntos de matrizes são equivalentes. Tá certo? Portanto, se você usar essas matrizes lambda A tilde, lambda B tilde, veja que estrela não é uma operação dentro do espaço vetorial. Então você sacaneou aí. Né? Certo? Estrela não é porque o teu espaço vetorial é um espaço vetorial sobre os reais, não é sobre os complexos. Né? Então você calculou estrela e botar o sinal de menos, tudo bem. Seria visto aí como uma mudança de base normal. Mas o estrela não. Né? Desculpa, eu acho que idiota. Dentro das regras do seu jogo, né, você tem um espaço vetorial sobre os reais. Não. A gente já falou disso aqui hoje, há 10 minutos atrás. Né? Então eu peguei ali o meu X, eu escrevi ele como uma combinação liminar com coeficientes reais desses lambdas. Tá certo? Então esse é um espaço vetorial sobre os reais. Tá certo? Então tomar a estrela é sair da lógica de um espaço vetorial sobre os reais. Tá? O que eu obtenho com isso é um outro conjunto de matrizes diferente do conjunto de matrizes anterior que representa o SO3 da mesma maneira. Ou seja, que se você compuser essas matrizes que você obtém fazendo exponencial de θ, né, lambda til, chama essas matrizes de R til, isso aqui vai acontecer. Igualzinho. Porque eu não disse que isso aqui é só função da álgebra de Lie. Se a álgebra de Lie é a mesma, isso aqui vai acontecer. E essas matrizes são totalmente diferentes das matrizes anteriores. Tá certo? Então você tem Dois conjuntos de matrizes 3x3. Não equivalentes. Não, não é assim. Não. Uma pergunta idiota, né? Qual é a base daquele espaço no segundo conjunto de matrizes que você vai pegar? Sim, mas aí seria equivalente para uma transformação de singularidade. Porque se você fizer uma mudança de base normal, válida, tá certo? Aqui dentro, você pode fazer. Você vai mudar esses coeficientes que estão aqui. Né? Mas isso é equivalente. Você vai terminar num conjunto de matriz que se relaciona com o anterior por uma transformação de singularidade. O importante aqui é que fazendo essa operação você obtém um conjunto de matrizes que não se relaciona com o anterior por uma transformação de singularidade. E se existisse esse S aqui, né, é só você colocar o lambda til ali em cima e você ia ver que o R é igual a S, R til, S menos 1. Ou seja, as matrizes que representam o SO3, né, gerado pelos lambdas, são uma conjugação das matrizes geradas pelos lambda til. Não é verdade. Tá certo? Isso não acontece. Detalhe, se você fizer isso para SU2, né, ou seja, matriz de Pauli, você vai encontrar que sim, existe um S que leva um no outro. Então, encontrar essa representação, essa outra forma, né, de representar o SU3, você falha no SU2. Né? Você falha no SU2. Mas no SU3 não. No SU3 você realmente chega numa representação diferente. Né? E aí eu falei a palavra mágica, representação. Né? O que significa isso? Representação. Significa um conjunto de matrizes, e aí eu não estou falando que tem a mesma dimensão, né? Pode ter dimensões diferentes, que satisfaz a mesma regra de composição.
Vamos supor que aquelas matrizes ali fossem 8 por 8. Se elas satisfizessem a mesma regra de composição, eu diria que eu tenho uma representação 8-dimensional do SO3. Do mesmo SO3. Porque o SO3 é dado por isso aqui, ó. O que tem de SO3 na história é esse cara aqui, esse φ. E por sua vez, este φ é dado pelos relógios que eu utilizo. Tá certo? Então a gente, nesse momento, né, que a gente descobre que podem haver outros conjuntos de matrizes que satisfazem a mesma lei de composição das matrizes que a gente viu até agora, né, a gente imediatamente pode começar a se perguntar: e como eu obtenho esses outros conjuntos de matrizes? De maneira sistemática. Isso é um longo capítulo da teoria de grupos, chamado teoria de representações. Não? Porque os quarks vão fazer parte de uma determinada representação do SO3 e os hadrons vão fazer parte de outras representações do SO3. E é graças ao estudo das representações de SO3 que o nosso querido amigo Gell-Mann, né, teve a ideia de quark. Então nós estamos estudando as representações do SO3, agora a gente chegou nesse ponto, a gente pode falar sobre isso. Estamos estudando as representações do SO3 para reproduzir o caminho do Gell-Mann. E dá para fazer a lista completa? São infinitas. Sim. Não, mas Você pode construir sistematicamente essas você pode representações. saber. Embora muita coisa nós não vamos demonstrar aqui, né, mas a gente vai chegar a exibir vários desses resultados, em particular esse seu aí. Eu vou caracterizar para você todas as representações irredutíveis do SO3. Todas. Todas. Tá? Isso existe para grupo causa do grupo geral, para o grupo geral? O teorema está feito. Compactos e semicimplos. Grupos de compactos e semicimplos. O que é sensível? Não te interessa. Os semicimplos aqui não tem ideais invariantes. Não tem subgrupos invariantes dentro dele. Né? E compacto é compacto, ele cabe dentro de uma caixa. Um monte de entre aspas aí. Eu não respondi a sua pergunta, né, mas você ficou satisfeito. Aquele negócio do E8 tem a ver com isso, não tem? O E8 é um dos grupos de Lie clássico. É o maior de todos, né? Se a gente seguir nessa linha que a gente está prometendo aqui, né, a gente vai terminar no teorema de classificação dos grupos de Lie. Então, todos os grupos de Lie possíveis são classificados seguindo essa linha que a gente está começando agora. Então, a gente vai começar uma linha que pode desembocar nisso, mas para nós o que a gente está interessado é que desemboque numa teoria de representações. Para que a gente tenha acesso às representações do SO3 e aí a gente começa a fazer nossa brincadeira com hadrons. Tá certo? Essa que é a história. Se existem infinitas representações, como é que você pode estar relacionadas à física e coisas? Você não sabe, né? Quer dizer, as que estão relacionadas à física, você está vendo, né? Agora, tem outras possibilidades. Provavelmente, à medida que você vai crescendo em energia, você é capaz de excitar mais e mais estados. Esses novos estados excitados vão corresponder a partículas que vão caber dentro dessas outras representações. Mas essa pergunta eu tenho certeza que você vai entender a resposta dela mais para o final da minha parte do curso. Pelo menos na metade da minha parte do curso. Tá? Não se preocupe. Isso é um dos objetivos aqui, é mostrar isso aí para você. Isso que você falou aí tinha ainda dentro do diafragma. Claro, totalmente. Pior ainda, dentro da QCD.
você com representação desse tipo, né? Deixa eu ver se a gente vai falar isso agora. Espera aí, só um minuto. Deixa eu só ser mais genérico aqui, né? Se eu estiver falando das matrizes 3x3, né, geradas, né, através daquele procedimento exponencial de θ, etc., né, dessas matrizes que estão aqui, eu vou dizer que eu estou falando da representação 3, tá certo? Se eu estiver falando das matrizes geradas por esses lambda tio A, então aqui, tá? Eu vou dizer que eu estou falando da representação 3 estrelas, que é a chamada complexa conjugada da representação 3. Ela é gerada por lambda tio, certo? O nome é 3? O nome é 3 é uma maneira de designar a representação que já carrega a dimensão dela junto, né? Só que 3 não é suficiente, como a gente acabou de ver. Tem duas representações tridimensionais. Tem a 3 e tem a 3 estrela. E só. Não tem mais do que isso. Né? Em geral... Como é que você sabe que é só? Porque a gente construiu a 3 estrela e viu que é muito diferente do que você vai ver no final do curso. Esses caras que estão aqui, eles são chamados geradores, né? Tá certo? Eu vou dar o mesmo nome, geradores, né? Oi, você devia ser candidato a prefeito. Será que eu prometeu? A diferença entre eu e os candidatos a prefeito é que eu cumpro. Eles também dizem isso. Eles prometem, eu também prometo, só que eu cumpro. Olha ali no campo direito. O quê? O que tem dentro? Olhando você prova. Quem disse que eu ia provar alguma coisa? Já provei coisa demais aqui. Aqui a ideia é levar vocês até o ponto de entender que é CD, entendeu? Entender álgebra de Lie é outra história. Mas eu preciso estabelecer uma notação. Então não falei para ninguém que ia provar tudo, não. Mas se vocês entenderam isso, entenderam errado. Aí não é uma questão de promessa de vereador, não. Tá certo? Agora, essas coisas que eu estou falando para o Saulo, eu cumpro. Pode cobrar. Diz o Serra, pode cobrar. Né? Então, se eu tiver agora matrizes, né, não necessariamente tridimensionais, mas de uma certa dimensão aí arbitrária, que satisfaçam essa relação que está aqui, observa, o comutador dessas duas matrizes é exatamente a mesma combinação linear das matrizes correspondentes com os mesmos F's. Tá certo? Então, esses T's aqui vão ser matrizes bidimensionais. Vocês concordam comigo que se eu encontrar, né, um conjunto de T's que satisfaz aquilo que está ali, fazer aquela coisa ali, exponenciar esses caras, vai me dar exatamente um conjunto de matrizes d-dimensionais que satisfaz a mesma lei de composição das matrizes do SO3? Então eu vou ter uma representação d-dimensional do SO3. Se essa representação for irredutível, eu vou chamá-la de D, certo? Eu vou chamá-la de D se ela for redutível, ou seja, se ela puder ser escrita como uma soma direta de duas representações. Né? Você fez uma cara ruim, fala. Vamos lá. Eu queria dizer assim, duas coisas. Aquele fatorzinho 2 que eu te perguntei, ele é absorvido do D para cada dimensão. Ou seja,
Você vê, nesse caso aqui, para a dimensão 3, o T é lambda A sobre 2. Então, para cada representação, para cada dimensão, você vai encontrar um T que gere uma fator análogo ao V. Isso. E é outra coisa, os fatores de FABC, eles têm um nomezinho, como é que é? Constante estrutura. Constante estrutura. Eles são obrigatoriamente iguais aos... De representação para representação? É. Sim. São. Sim. Eles precisam ser iguais, né? Se isso aqui não acontecer, não acontece aquilo ali. Tá certo? Eles precisam ser iguais. Então esses caras, no fundo, são a impressão digital do grupo. É isso mesmo. Então, fala um pouco mais de redutivo e irredutivo. Tá bom, vamos falar sobre redutivo e irredutivo. Né? Num grupo, por exemplo, você pode ter vamos supor que você tem um conjunto de matrizes representando um grupo. Né? O que acontece se esse seu conjunto de matrizes vamos supor que cada lambda A, né? Cada PA tiver essa estrutura que está aqui. Aqui N1 por N1, N2 por N2. Né? O que acontece com essa estrutura que está aí? É nesse sentido de decomposição em blocos? É isso. Calma, peraí. Significa o seguinte, vamos supor que o seu P haja num vetor do seu espaço vetorial. Né? Seu vetor tem aqui um conjunto de N1 números inicialmente e um conjunto de N2 números. Né? Um T agindo dessa maneira, ele vai pegar esses N1 números e misturar eles só entre eles. Ele vai pegar os N2 números e misturar eles só entre eles. Né? Então, você vai terminar com um cara assim, onde você tem N', N2', mas essa mistura que você obteve aqui não envolve os caras aqui da parte de baixo. Então você está dizendo que esse espaço vetorial, o espaço dos caras que são assim, N1, 0, 0, 0, né, por exemplo, né? Esse subespaço, daqui é um subespaço invariante. Esse outro subespaço que está aqui nos vetores assim, 0, parará, N2, é outro subespaço invariante. Toda vez que você tem subespaço invariante, né, pela ação de todos os elementos de uma álgebra de Lie, por exemplo, você tem uma estrutura do seu espaço vetorial onde o teu grupo está representado dentro de cada um desses subespaços individualmente. Então, aqui tem uma matrizinha PA1 e aqui tem uma matrizinha PA2. Né? E essas PA1 comutador com P1 são I, F, A, B, C, T, C1. E PA2 comutador com TB2 daí FABC TB2. Então, esse cara sozinho é uma representação do grupo, de dimensão inferior a essa. Essa representação que está aqui, você monta de que maneira? Você fala, eu atuo num espaço que seja a soma direta do espaço dessa dimensão com o espaço dessa dimensão. Quando isso acontece, a sua representação é redutível. Tá certo? Se isso não acontece, ou seja, se tem pelo menos uma das matrizes lá da álgebra, geradoras, que não está nessa forma diagonal de blocos, isso significa que você não vai ter subespaço invariante, significa que essa estrutura aqui não vai ser satisfeita. Então a sua representação é irredutível, você precisa da matriz inteira para você prover uma representação da álgebra. Ali sozinhos, TA e TB não são. Se a situação for essa, eles são. Então, eles seriam. Aí você tem que olhar para cada PA e ver
se ele sozinho já não é uma diagonal de um bloquinho aqui. Aí você tem que colocar essa questão aqui. E depois vem aqui e coloca a questão aqui. Sempre que você não conseguir escrever todos os caras como diagonal de blocos, você tem uma representação irredutível. Tá? Não tem física sem álgebra de Lie, e o conjunto das álgebras, não tem teoria de campos sem álgebra de Lie, e o conjunto das álgebras de Lie é o conjunto das teorias físicas. Não é bem assim. Se você falar do grupo de Poincaré, realmente não tem física sem álgebra de Lie. Né? Tem que saber grupos de Lie, um pouco de grupos de Lie para estudar a teoria de campos, senão a coisa fica feia. Né? Mas aqui especificamente, a gente vai estar falando de números quânticos extras, números quânticos internos. Né? Aqui as álgebras de Lie são rainhas, né, da história. Aqui não tem como estudar isso aqui sem saber álgebra de Lie. Você estuda, mas se você não souber, você vai ficar aceitando de boca aberta o que as pessoas falam o tempo todo. Hoje eu falei, Eduardo. Eu não entendi ainda bem, porque se pegar aquelas matrizes ali, desdimensionais, exponenciais, você vai varrer uma coisa que tem a mesma álgebra e a mesma estrutura de SO3. Mas não é SO3, é SO3 tridimensional. Não, aquela chamada representação fundamental, que é a representação que define o grupo. Né? Então, aquilo ali, você pode agora olhar para SO3, boa pergunta, você falou que você está idiota, mas você não está não. Boa pergunta. Né? Você pode pensar do seguinte ponto de vista. Eu comecei a considerar o SO3 pela representação tridimensional dele. Mas tem outros jeitos de eu chegar no SO3. Eu vou falar de um deles agora, inclusive. Tá? Que não é uma representação tridimensional. Tá? Então, o SO3 é algo maior do que essa representação que define o SO3. Você usa, por exemplo, as matrizes de Pauli, né? Isso é um bom exemplo, é um exemplo já apareceu familiar para todo mundo. Né? Você usa as matrizes de Pauli para definir o grupo de rotações, por exemplo, em duas dimensões. Né? Matrizes bidimensionais, SO2. Né? Agora, se você for procurar representações do SO2, você já fez isso. Toda vez que você estuda a teoria de momento angular, você está fazendo isso. Você vai encontrar representações irredutíveis do SO2, que são indexadas por um inteiro J. Então, para J igual a 1 meio, você tem a tal representação que define o SO2. Mas J pode ser 0, 1 meio, 1, 3 meios, né? 2, assim por diante. E as representações vão ser unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais, tetradimensionais, assim por diante, até o infinito. Né? Então você pode representar as rotações, por exemplo, com matrizes 2x2, com matrizes 3x3, com matrizes 4x4, com matrizes 5x5, como você quiser. Ou seja, a estrutura do grupo, os caras que satisfazem essa história que está aqui, permite muito mais gente aparecer do que a coisa original na qual você se concentrou. Então, a gente começou falando do SO3, das matrizes 3x3, porque é extremamente natural olhar para o SO3 desse jeito. Seria pouco natural olhar para o SO3 com uma representação 8-dimensional, por exemplo. Entende? Pouco natural. Né? Mas, uma vez que a gente reconhece que o que é necessário é que essa álgebra seja satisfeita, se essa álgebra for satisfeita, isso significa que essa lei de composição vai ser satisfeita, né? Uma vez que a gente reconhece isso, a gente está livre para buscar novas representações do grupo. Certo? Aí vem a pergunta do Antônio que eu não vou responder agora. Para que eu faço isso? Para o futuro. Né? Certo? Então, tem mais de uma representação do SO3.
né, tem matrizes de dimensões diferentes produzindo a mesma lei de composição. Tá? Vamos partir para isso. Né? Vamos partir para isso. Então, vamos encontrar agora outra representação. A gente já encontrou a representação 3, né? A representação 3 estrelas, tá certo? Então vamos encontrar mais uma representação do SO3 agora. Né? Só para a gente acabar com essa retórica. Assim, eu estou falando que tem matrizes de outras dimensões. Então vou exibir essas matrizes, né? Explicitamente. Para isso eu vou observar o seguinte. Né? Se eu fizer isso aqui, né, com GH, tá certo? Elementos do SO3, né, o resultado disso daqui pertence ao SO3, tá certo? Sim ou não? Sim, Está conversando demais, aí não consegue prestar atenção. Isso aqui pertence ou não pertence ao SO3? Se o G e o H pertencem ao SO3. Pertence, então Isso, pertence ao SO3. Vamos chamar isso aqui de G'. E esse cara aqui pertence ao SO3. Tá certo? Ok. Agora vamos pensar o seguinte: vamos tomar o G como exponencial de x, o G' como exponencial de I, x', Hermitiano de traço nulo, né? Etc. Então, se você fizer HG, H', né? Isso vai ser a mesma coisa que exponencial de I, HX, H'.